Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, você que está assistindo aqui ao vivo. Bom dia, professora Daniele Teixeira, satisfação tê-la mais uma vez aqui conosco. Bom dia, seja bem-vindo, Florentino, pessoal da Estúdio Corporate que está presente, professor Daniel Bucá já está aqui presente, Grace, satisfação. E hoje nós vamos dar início ao último dia da nossa semana do planejamento sucessório. E conforme estava nas nossas publicações, nós vamos fechar com chave de ouro. Por quê? Porque nós vamos conversar com o professor Daniel Bucar, que já enviou aqui a solicitação, e vamos conversar com ele sobre os aspectos tributários do planejamento sucessório. Essa foi uma semana muito rica, muito interessante, com debates muito importantes e que acredito que enriqueceram ainda mais o debate jurídico e inclusive também do ponto de vista mais menos técnico e um pouco mais humano que envolve o planejamento tributário ou planejamento sucessório. Então mandar aqui um abraço para o meu presidente da Escola Superior da Advocacia do Piauí, da ESA Piauí, Aurélio Lobão. Um forte abraço, meu amigo. Saul Ferreira, professor, gente boa, já está escalado para uma das próximas lives, viu, Saul? Você também, Aurélio. Então vamos lá, fazer aqui a solicitação para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Vocês, Ives, forte abraço também, meu amigo Caio. Muito obrigado pela presença. Bom dia, professor! Bom dia, Alberto. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora falando com você, meu amigo. Como é que tá as coisas aí no Rio de Janeiro, no paraíso, rapaz? Mas é um paraíso aqui que está um pouco machucado com esse vírus, né? Todo mundo em casa, não podendo ir à praia, só olhando o sol dentro da janela, dentro de casa. Mas estamos convivendo aí com isso, né? Vamos passar por toda essa dificuldade. E aí, Piauí, como é que está aí? Teresina? Por incrível que pareça, não está tão quente no clima, mas como você falou que está machucado aí o carioca, nós nordestinos e piauienses, como somos muito calorosos também, é um período de adaptação bem complicado, mas está andando bem, está tudo tranquilo. E aproveitando esse período de isolamento, que onde nós temos acesso a pessoas que quando estão assim na rotina normal, fica aquela loucura, aquela correria, utilizando o lado bom dessa pandemia, desse isolamento, para ter contato com pessoas maravilhosas como você, professor, que Agradeço o convite. Já de antemão gostaria de agradecer. Você foi convidado assim e disse, Alberto, só tenho que fazer um ajuste, se rebolou para fazer um ajuste na agenda aí, então eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, tem muitas demandas e gostaria muito de agradecer em nome da nossa audiência também, professor, a sua disponibilidade, tá certo? Claro. Estava aqui já totalmente à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto muito e parabenizar a iniciativa e dizer que eu assisti algumas das suas lives e realmente foram fantásticas, muito boas. Ontem assisti do Estúdio Corporate, turma lá de Porto Alegre muito boa, parabéns. Pessoal manda bem, viu? Pessoal bem antenado, você também aí com as suas colocações, com os ensinamentos, está de parabéns aí pela iniciativa. Esse é um tema bastante contemporâneo, que deve ser realmente tratado e pensado com toda a técnica jurídica possível, inclusive contábil também, né? Perfeito, professor. Mas para quem não lhe conhece, que eu acho difícil, quem está aqui já lhe conhece, tem muitos, inclusive, acredito, muitas pessoas que seguem seu perfil, que chegaram aqui pelo seu convite também, pela sua publicação. Mas o professor Daniel Bucar, ele é professor de Direito Civil do IBMEC, no Rio de Janeiro. Ele é doutor em Direito Civil pela UERJ, é procurador do município do Rio de Janeiro e é sócio fundador do Bucar Marano Advogados Associados. Professor, antes uma curiosidade, sobrenome Bucar. Nós temos uma família Bucar proeminente aqui no estado do Piauí. É a mesma raiz, né? Mesma raiz. É uma grande alegria estar falando com o pessoal do Piauí, porque justamente meu avô era do Piauí, era de Floriano, e a família toda que está aí do Bucar são os primos. Que legal, professor. Aí tem sangue piauiense correndo nessas veias. Sangue piauiense, com muito orgulho, muito orgulho. Muito bem, professor. Pois vamos lá, então, vamos começar a conversar aqui, né? Sobre os aspectos tributários no planejamento sucessório, professor.
Quais são as considerações iniciais que você gosta de fazer acerca desse Bom, tema? vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar algumas coisas sobre o planejamento sucessório, sobre a questão da sucessão em si. O que hoje me parece que as pessoas buscam planejamento sucessório, as famílias buscam planejamento sucessório, é porque nós temos no Brasil uma grande burocracia em torno do inventário. É impossível o nosso país, diversamente de outros países, como a França e a Alemanha, a gente não consegue fazer a transmissão de bens pós-mortem sem passar por um inventário. Isso é natural. Você traz para o seu patrimônio, você arrasta para o seu patrimônio, para os seus bens, toda uma burocracia estatal que, além de quem for conduzir, por exemplo, um inventário que tem litígio, que tem menores envolvidos, quem vai conduzir é um juiz, ou seja, você praticamente está entregando o seu patrimônio, a administração dos seus bens para um juiz que, com certeza, não é a pessoa mais preparada, com todas as homenagens à magistratura, mas não é a Claro. pessoa mais preparada para administrar bens de terceiros. E, inclusive, quando você tem a necessidade, por exemplo, de fazer a venda de um imóvel que está em inventário para poder liquidar e pagar tributos, por exemplo, você tem toda uma dificuldade. Tem que pedir autorização judicial, avaliação judicial, a Procuradoria de Estado vai fazer a avaliação do imóvel para saber se vai pagar ou não tributo. Enfim, você tem uma questão toda burocrática no patrimônio que você congela. Há uma verdadeira desfuncionalização no patrimônio quando você vai passar para o inventário. Por isso, a necessidade das pessoas começarem a pensar em um planejamento sucessório. Não digo que todas as pessoas devem se submeter, e isso foi muito bem tratado por todos os colegas que passaram por aqui, pela sua live, por você mesmo. Não estou dizendo que todo mundo tem que sair abrindo holdings patrimoniais, estruturas mais complexas. Eu digo que tem que ter um mínimo de precaução para não deixar a família, os seus sucessores, desguarnecidos. É muito comum a gente ver aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos um boom imobiliário, acredito que também Teresina tenha tido um aumento exponencial na última década, agora que não está em crise, mas de valores dos imóveis. Então, a pessoa tinha um patrimônio imobilizado em imóveis e, na hora de fazer a sucessão, a família não tinha dinheiro para pagar os tributos incidentes, que, inclusive, não são tão altos, e vou tratar sobre isso. Mas não tinha liquidez. Então, emperra, funcionaliza aquele imóvel que a gente vê na rua, meio problemático, você passa pelo vizinho, isso é problema de inventário, está enrolado no inventário. Os inventários duram muitos anos, quando tem litígio, quando muitas vezes não precisa nem ter litígio. Enfim, são essas questões que estão trazendo, que é importante até por conta da circulação de bens na economia, a importância de um planejamento sucessório. Patrimônio, que nós ralamos, lutamos, tiramos nosso suor para ter, amealhar, para ter alguma economia, não é possível que ele fique absolutamente colocado, imobilizado, paralisado por conta de um procedimento judicial. Então, essas questões estão trazendo aí uma nova demanda nos últimos 10, 5 anos para a advocacia, que é fazer o tal planejamento sucessório. Tem que se olhar, e aqui repito, o planejamento sucessório é algo que precisa ser customizado, conversado. Você tem um lado subjetivo do planejamento sucessório, que foi muito tratado pelas lives, ontem, Estúdio Corporate, professor Daniel Teixeira. Você tem que conversar com a família e sentir exatamente qual é a intenção, se estão preparados. O clima mesmo ali familiar, né? Exato, o próprio ambiente familiar, como é que está. Para não criar um problema a mais, né? Uma eventual, digamos, uma pessoa vai ter mais poder de administração, o sucessor vai ter mais poder de administração do que o outro, se isso é bem recebido, porque senão isso tudo vai por água abaixo. Então, esse é o lado, digamos, subjetivo do planejamento sucessório. O objetivo, além das próprias estruturas jurídicas, tem a questão tributária. Nós temos 2 tributos que são bastante importantes para o planejamento sucessório e para o direito das sucessões em geral. Primeiro é o ITCMD, aqui no Rio de Janeiro a gente chama de ITD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Morte e de Doação, e o Imposto de Renda, de ganho de capital. E o Imposto de Renda não é só de ganho de capital, mas também o Imposto de Renda da estrutura que você vier a fazer
no seu patrimônio, montar a estrutura que você vê implementar no seu patrimônio. Em relação ao ITD, eu gostaria de fazer uma pequena inserção no panorama dele. É um tributo que hoje ele está regulamentado pela resolução do Senado, número 9 de 92. Essa resolução do Senado, que é a Casa dos Estados, é um tributo estadual, né? Então, a Casa dos Estados, que é o Senado, ele fixou em 92 uma alíquota máxima de 8% de TD e não fixou uma alíquota mínima. Essa alíquota, Alberto, ela é baixa em comparação aos outros países. E é baixa, inclusive, para nós aqui brasileiros. Eu vou te explicar por quê. Nós, quando trabalhamos no nosso escritório, quando trabalhamos dando aula numa universidade, você paga no seu escritório em torno de 15%, 12%, 15%, 18%, dependendo da faixa do seu escritório de remuneração de entradas, de receitas. 15% pelo trabalho. Você sai de casa, você tem lá todos os riscos do seu escritório, do seu negócio, o trabalhador está lá entregando a mão de obra dele, vai ser tributado dentro das faixas, 15%, 17%, enfim, 18%, 27,5%. E a pessoa, enfim, que não tem nenhuma contraprestação em tese à sociedade, acaba pagando 4%, que é a média brasileira de 4%. Qual é o valor que o sistema tributário dá ao país? O que é melhor ser? Herdeiro ou trabalhador? Herdeiro ou produtor? Fazer uma produtividade. Então, esse é um ponto que a gente tem que até dizer para os nossos clientes, para os herdeiros que nos procuram, que muitas vezes reclamam da tributação, é ponderar. É uma pena que esse tributo seja estadual, eu vou dizer por quê. Porque em outros países, a maior parte dos países europeus, ele é um tributo, às vezes tem Estado unitário, como a França, mas a Alemanha, por exemplo, é um tributo da União, da Federação. Sim. Porque é um tributo que você mede a concentração de riqueza. Um país como o nosso, que tem bastante desigualdade, eu não estou aqui dizendo se é de esquerda, de direita, nada disso. Se é um país para ser capitalista, esse é o ponto. Um país para ser capitalista é fundada na circulação de riqueza. A manutenção de riqueza em poucas famílias, isso causa um atraso do capitalismo. Basta dizer que o país que mais tributa herança no mundo são os Estados Unidos, que é o país tido como o mais capitalista. Qual é a ideia? Qual é a ideia dos Estados Unidos? A ideia é: ninguém pode enriquecer se não for por mérito próprio. Então, à medida que você tem a herança como uma transmissão genética, que praticamente lembra muito as transmissões monárquicas, em um país republicano capitalista, essa transmissão não pode ocorrer. Capitalista, justamente. Lá nos Estados Unidos, inclusive, já virou produto também, inclusive para quem... Muitos brasileiros têm imóveis nos Estados Unidos, e uma das primeiras providências que eles dizem é: você tem que abrir uma empresa aqui. Por quê? Porque você tem que botar esse imóvel no nome da empresa. Por quê? Porque quando houver o evento morte, quando for feita a sucessão, você só vai transferir as cotas da empresa, você não vai transferir o patrimônio. Por quê? Porque o patrimônio pessoa física paga 50%, 49%, 48% de imposto de transmissão. Ao passo que, se for só transmissão de cota, é uma contribuição mínima lá, acredito que varia inclusive de estado para estado. Tem estado que nem cobra, que são os paraísos fiscais que tem lá, que nem cobra essa transmissão de cotas. Então, realmente... É um ponto a se refletir muito essa questão do ITCMD ser um imposto realmente estadual. E acredito que já tem debates nesse sentido no Congresso Nacional, não tem não, professor? Nessa própria análise de reforma tributária, tocaram nesse assunto aí? Não tocaram, porque isso vai acabar... O que eles estão pensando é fazer um imposto sobre grandes fortunas, que tem, de alguma maneira, uma base reflexo, muito próxima, muito próxima à questão da concentração de riqueza, mas o ITCMD não há. O que tem tramitando
no Senado é o projeto de resolução número 57 de 2019, do ano passado, de autoria do senador Cid Gomes, que está na Comissão de Assuntos Econômicos, que é para aumentar o teto das alíquotas de TCMD de 8% para 16% no país. Então, tem uma grande variedade de alíquotas de TCMD no país. Quando eu até falo em algumas exposições sobre TD e TCMD, é que se você quiser estudar em direito comparado, o método do direito comparado, você não precisa estudar direito privado internacional, direito internacional público. Vai estudar ITD. ITD, você tem aqui dentro do país 27 sucessões, praticamente. Sucessões, você tem um direito comparado interno. Você tem 27 estados e Distrito Federal que tratam de maneira completamente diversa a tributação do ITD. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos alíquotas que variam de 4% a 8%. Você tem uma progressividade, inclusive com margens pequenas de 0,5%. No Piauí, você tem 2%, 4% e 6%. Em São A Paulo, alíquota máxima é 6%. É 2, 4, 6, não é isso? No Piauí? Isso. No São Paulo, Perfeito. 4%. E no Amazonas, que é o estado que tem menos TD, você tem de 2%. Travou, Tá, não? deu uma. Tá ouvindo? Tá dando uma quedazinha. Deixa eu ver aqui se é a conexão, se é. Tá. Eu acho que agora fica ok, professor. Vamos lá. Tá ótimo. Então, nós temos uma alíquota no Amazonas, por exemplo, de 2%. E qual é 2% em relação, por exemplo, a Rio de Janeiro, que é de 8% acima de determinado valor? Há uma disparidade muito grande. Basta pensar, por exemplo, se eu for um investidor e quero investir em imóveis de 2 milhões de reais, se eu comprar um imóvel de 2 milhões de reais no Rio de Janeiro, eu vou pagar, se eu fizer uma doação, ou se eu vier a falecer e passar para minha família, eu vou pagar 160 mil reais de TD. E se eu fizer isso no Amazonas, quer dizer, comprar e investir em imóvel no Amazonas, na minha herança será onerada por 40 mil reais se o investimento for de 2 milhões de reais. Ou seja, você tem uma diferença de 120 mil reais, o que, de alguma maneira, vem já, isso não é ficção, já vem fomentando o denominado turismo jurídico interno, em que algumas fortunas procuram buscar melhores, assim como tem empresas também que buscam benefício ICMS, ou se hoje tem pessoas físicas naturais que buscam benefícios do ITD entre os estados da federação, havendo aí, não tem a menor dúvida, a possibilidade de termos mais uma guerra fiscal. Guerra fiscal de pessoas físicas. Interessante isso aí, né? Guerra fiscal de pessoas físicas. Você já tem em alguns municípios em relação ao ISS, que parou, que acabou essa história do ISS. Eles conseguiram, pelo menos, aqui no Rio de Janeiro, tinha um município aqui que chamava Saquarema, que não cobrava ISS. Terra do surf, meu amigo. Conheço Saquarema. Ela mesmo, Roberto? Conhece, hein? Conheço, claro. Barueri, em São Paulo, né, que fazia realmente uma concorrência desleal com o município de São Paulo, e Saquarema em relação ao município do Rio, a gente conseguiu, de uma maneira, segurar essa guerra fiscal. Mas o ITD hoje está se despontando como um fator de guerra fiscal por conta da diferença das alíquotas. E se subir para 16%, e o estado do Amazonas, por exemplo, se mantiver essa alíquota de 2%, aí que a gente vai ter realmente uma guerra fiscal. Veja também uma outra situação em relação ao ITD quanto a essa história da guerra fiscal. As cotas das sociedades, elas são bens móveis e elas são tributadas pelo ITD e pelo TCMD no domicílio da pessoa do titular. Então, uma pessoa que mora em Manaus, que mora lá no Amazonas, qualquer uma daquelas belas cidades lá do Amazonas, pode ser um investidor de imóveis em qualquer lugar do país, Rio de Janeiro, São Paulo, Teresina, todo o Costa do Nordeste. Se os imóveis estiverem integralizados naquela sociedade, você tira a possibilidade do Estado, onde está o imóvel,
tributar a transmissão. Vai ser tributado lá no Amazonas, porque as cotas, que na verdade que serão objeto da transmissão, não os imóveis, vão ser tributados por 2%. Então tem até gente se mudando para a Amazônia. Você veja lá, cria um domicílio fiscal digital. Domicílio fiscal digital, o endereço só para receber correspondência, geralmente. Exato. E faz esse tipo de estruturação de planejamento tributário, societário, tributário, sucessório, utilizando o Estado do Amazonas. Como também, é bem importante dizer, que já tem pessoas naturais fora do nosso país, sobretudo europeus, que vêm para o Brasil fazer a transmissão do seu patrimônio via doação por conta da tributação mais baixa. Mais baixa. Esse tipo de turismo jurídico já é muito conhecido na Europa. Esse turismo jurídico já é muito conhecido na Europa. Você tem um caso bastante conhecido, que é aquele ator francês Gérard Depardieu, que ele se mudou para a Rússia, um domicílio fiscal para a Rússia, para poder justamente ter uma tributação menor, não só da renda, mas também do ITD, porque ele começou a fazer um planejamento sucessório mediante partilha em vida de bens, utilizando, portanto, o ordenamento jurídico da Rússia. Não precisa ir muito longe, exceção sofisticada. Repito, aqui dentro do nosso país, a gente já tem justamente essa diferença de alíquotas de ITD que permite que as pessoas possam fazer um planejamento elisivo, não é evasivo, elisivo, em relação à transmissão de bens por doação ou por causa-morte através do ITD. Outra questão também, que é um artigo que eu estou trabalhando, é o próximo artigo que eu vou fazer sobre ITD e sucessões, são os bens isentos. São as isenções de cada estado. Cada estado pode, a seu critério, estabelecer as isenções que achar conveniente, né? Que achar conveniente. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos isenções, por exemplo, policial militar, ele não paga ITD por um único imóvel. Então, você tem... Aí no Piauí mesmo, eu dei uma olhada na legislação, você tem um único imóvel abaixo de 20 mil, o FR do Piauí, que são cerca de 70 mil reais, também não paga. Quer dizer, você tem no Brasil inteiro uma visão local, estadual, de quais bens não se irão pagar esses tributos. Então, também, essa questão de ITD não é só para grandes fortunas, o planejamento acessório não é para grandes fortunas, como a Daniela Teixeira sempre coloca. Também para pequenos patrimônios menores, a questão da isenção, ela também acaba propiciando um olhar, um turismo jurídico sobre aonde melhor a doação seja a própria transmissão causa-morte. Agora, professor, sim, do ponto de vista... Ao lado do ITD, nós temos... que eu falo só uma questão tá dando uma quedinha aí. Tá ok? Estabeleceu aí? Restabeleceu. Pronto. Agora sim, do ponto de vista estratégico, já que nós temos que obedecer à legislação que está vigente, eu acredito, inclusive, que muitos gestores públicos não estão tão atentos assim, né? Por mais corpo técnico qualificado que tenham, alguns estados, ou por opção, mas acredito que muitos, por nem realmente terem essa percepção, deixam de entrar ou de entrar nessa guerra fiscal ou de produzir benefícios que vai eventualmente atrair investidores ou empresas para os seus estados, né, professor? Claro, não tem a menor dúvida disso. Não, é visível que não há uma política de gestão desse tributo do ITD. Eu faço pesquisas para saber o quanto é arrecadado para o ITD pelos estados. Eu tenho dificuldade. Se eu tenho dificuldade, talvez eles até tenham uma maior facilidade, mas pelo menos não divulgam, que é justamente para fazer essa estratégia do ITD. E tem um problema, Alberto, por trás, um problema federativo. Eu sei que a gente está falando sobre sucessão, mas só para botar a pulga aqui atrás da orelha. Se o Rio de Janeiro cobra 8% de TD e o Amazonas cobra 2% de TD, é muito provável
é muito provável que o Amazonas precise de mais dinheiro da União para pagar a sua gestão do que o próprio Rio de Janeiro, que consegue pagar por si próprio. Isso é uma questão também de problema de federativo, né? Que os entes eles têm que sim tributar de uma maneira, claro, razoável. Ninguém quer pagar mais tributo, repito, a gente precisa de que, de alguma maneira, do custeio do Estado, né? Não é possível, não é justo, digamos assim, que alguns Deu uma estados... travada novamente. Hoje o sinal tá daquele jeito. Foi, voltou? Foi? Professor, voltou aqui. Voltou? Eu acho que foi quando você falou da questão federativa, onde um Estado realmente depende ou tem privilégios que outros não têm, né? Pois é, pois é. E aí acaba que a União ela fica tem um desequilíbrio, Desequilibrando, né? porque certos estados acabam não tributando de maneira mais eficaz a própria ITD, a própria ITD. Bom, o ITD ele incide em doação em bens singulares ou na transmissão causa-morte no patrimônio como um todo. E quando ele faz a tributação no patrimônio como um todo, ele leva em consideração essa base de cálculo as dívidas também. Isso é algo interessante a se refletir, a se pensar, porque se você faz uma transmissão via doação em vida, as suas dívidas elas acabam não sendo consideradas na base de cálculo da sua transmissão, o que acontece na transmissão causa-morte. Então, essas questões devem ser avaliadas nessa estruturação do planejamento sucessório. Um outro tributo que é importante a gente falar, que é o imposto de renda. Imposto de renda sobre ganho de capital. É outra vertente, é outra variante, outra variável que a gente tem que considerar quando começar a conversar com os clientes para saber o que eles querem efetivamente com o planejamento sucessório. Vamos lá. Professor, só lhe interrompendo, antes de você entrar no imposto de renda, é porque nós temos um público também que não tem a formação jurídica, né? E assim, nessa última parte que você falou aí, eu queria só que você deixasse um pouquinho mais claro o que é que realmente pode impactar para quem vai abrir uma sucessão ou abre uma sucessão, do ponto de vista realmente de economia ou de aumento da despesa, se leva-se em consideração ou não o passivo, as dívidas que a pessoa tem. Na sucessão causa-morte, na abertura do inventário, você deduz isso praticamente todos os estados, inclusive já há jurisprudência do STJ em relação a isso, porque tinha alguns estados que não queriam levar o passivo, como era a hipótese do Rio Grande do Sul, em que você leva o passivo sim para a base de cálculo. Então, por exemplo, aquela dívida de cartão de crédito, muito comum pessoa física, dívida de cartão de crédito. A pessoa faleceu, a família não tem dinheiro para pagar e acaba tendo que se cotizar para não aumentar muito os juros. Veja, Alberto, o problema de inventário é tão grande, porque até uma dívida de cartão de crédito, a família ela tem que se cotizar de alguma maneira, porque não tem da forma de mais acesso rápida possível, se virar. Porque não, você perde completamente a liquidez, às vezes até o acesso até a própria conta do falecido, né? Isso para mim é incrível, né? A gente fala aqui no Brasil que tem um tal do princípio da Sesine, que é o princípio que quando a pessoa falece transmite automaticamente os bens aos herdeiros. Isso a gente tem que refletir se realmente existe. Porque imagina, teve um caso no escritório, o banco foi comunicado do falecimento e não, a pessoa tinha dinheiro em conta para pagar o cartão de crédito e o banco simplesmente não fazia a transferência para a conta do cartão de crédito, aumentando os juros. É claro, isso é uma dor de cabeça que não tem tamanho, mas, enfim, esse valor do cartão de crédito, esse débito do cartão de crédito, ele é considerado como redução na base de cálculo da transferência patrimonial. Então, se você tem um imóvel de R$1 milhão, uma dívida de 20, 30 mil reais no cartão de crédito, leva para o inventário. Ainda que a família pague, a família passa a ter um crédito contra o espólio. Ou seja, é uma dívida do espólio. Então, abaixa justamente o valor de transferência
de maneira que isso impacte também como na base de cálculo do A OTD base de lá na cálculo frente. diminui e a pessoa paga um imposto menor, já que está sendo Menor. considerado, encontrado ali, as dívidas que ficaram pendentes. Perfeito. Isso. E isso só acontece na transmissão em inventário, né? Na transmissão causa-morte. Isso já não acontece nas doações em vida, quando fizer uma partilha em vida, por exemplo, quando fizer um planejamento acessório em vida. Mas já no inventário, aí se a pessoa já tiver um giro maior que impute alguma dívida, às vezes é melhor fazer um inventário, mediante, se quiser fazer um planejamento acessório, um testamento, porque aquelas dívidas, de alguma maneira, vão ser suportadas pelo patrimônio dele próprio. E lembrando, para também quem não for advogado, quem não milita na área, que as dívidas não se transmitem aos herdeiros, as dívidas elas são pagas pelo espólio, pelo patrimônio do falecido, justamente que esse patrimônio é minimizado em relação às dívidas, que vai ser a base de cálculo, portanto, do próprio ITD. Mas o Perfeito, outro professor. imposto, se a gente puder passar para o próximo imposto, Vamos imposto lá. de renda, que é importante também, tem visto imposto de renda. Esse daqui, então, é o que precisa de maior planejamento, para saber exatamente, para a tomada de decisão de como vai ser feita o planejamento, né? O planejamento ou o inventário, o que seja. O imposto de renda, ele incide sobre o ganho de capital dos bens que serão transferidos. Significa dizer que, se eu tiver um imóvel que eu adquiri no ano de 2000 por R$100 mil, hoje, em 2020, se ele estiver cotado no mercado por R$2 milhões, eu tenho um acréscimo patrimonial de R$1.900.000. Além do ITD que eu vou pagar sobre o valor que eu declarar para a fazenda, ou o valor que a fazenda ela mesma calcular, fixar para o imposto, eu vou ter que pagar esse ganho de capital referente a esse acréscimo de R$1.900.000. E o imposto não é baixo, o imposto é de 15%. Esse é o imposto 15% mínimo, né? Porque ele varia, né, professor? Varia, exatamente. Hoje Nesse você tem as exemplo faixas. específico aí, né, você paga 15%, mas você pode chegar a pagar, inclusive, 22,5%, né? 22,5% acima de 10 milhões. Eu estava com as faixas aqui, acho que é R$10 milhões. Acima de R$10 milhões. Ganhos acima de 30. 30 milhões. Isso. Estava aqui com as faixas, estou sem as faixas aqui. Então, e aí esse imposto, a gente tem que pensar o seguinte, tem que perguntar o que a família quer fazer com o bem na hipótese de inventário. Por quê? Porque se ela quiser ficar com o bem para daqui a vender há alguns anos, talvez seja interessante, na hora de declarar o valor de entrada do patrimônio, daquele bem no patrimônio dela, o valor de mercado, R$2 milhões. Por quê? Na pessoa física, você tem um benefício fiscal que é, a cada ano que passa o imóvel dentro do seu patrimônio, quer dizer, você sendo titular de imóvel, a cada ano que passa, você tem o direito de colocar uma correção de cerca de 3,5% ao ano, justamente para ter, como está dizendo aqui o nosso colega, para calcular o ganho de capital. Então, você pode ter 70% praticamente de abatimento do ganho de capital por conta desse período de 20 anos que passou aí durante enfim, sobre o imóvel com a pessoa. Na transmissão, sim. Na transmissão. E aí o próximo, né, os herdeiros, vão poder vender o imóvel por R$2 milhões e não vão precisar pagar ganho de capital, porque já foi tributado atrás, já com uma atualização de valor de mercado, com uma tributação que se valeu por R$2 milhões. Eu já vi alguns colegas, infelizmente, talvez por não ter muito contato, colocar o valor lá embaixo do ganho de capital, e aí você acaba perdendo, do valor do imóvel, você acaba perdendo esse benefício de 20 anos, e aí quando a pessoa for vender futuramente, acaba vendendo pelo valor de mercado e pagando muito alto. Lembrando que são várias nuances, Roberto, são várias nuances.
que também, se for um imóvel residencial, o sucessor, se ele vender e comprar outro residencial também em 6 meses, ou outros residenciais também em até 6 meses, ele também é isento do ganho de capital. Então, são decisões que você tem que conversar, o advogado tem que conversar com o cliente para saber o que ele quer fazer com aquele bem, qual é a pretensão dele no futuro, para poder fazer esse planejamento também fiscal junto ao cliente. E, Alberto, vou te falar, eu não sou tributarista. Eu sou professor de Direito Civil, sou professor de Direito de Sucessões. Mas na advocacia diária, em sucessões, você acaba se deparando diariamente com questões tributárias. E você vai, até coloquei isso no post, buscar na literatura jurídica. Quem estudou ITD, ninguém estudou ITD. Nós precisamos, acabamos muito rara civilistas a produção trabalham jurídica mesmo. Porque o advogado tributarista ele trabalha com quais tributos? Com tributos empresariais, de empresa. Quando você vai fazer o seu imposto de renda, tiver alguma dúvida, você manda para quem? Para o contador. Então, quer dizer, você não tem um tributarista de pessoa física. Acaba que a gente, né, quem estuda com o civilista acaba se tratando com direito de sucessões. Tributário. Tem até uma grande tributário, tem até uma grande civilista, professora de direito de sucessões aqui do Rio de Janeiro também, que ela é praticamente a única pessoa que escreveu sobre tributação internacional em sucessões, porque não tem nenhum tributarista que tenha esse sentido atraído pelo sistema, pelo tempo. Então, acaba que somos nós que temos que tratar disso. Mas voltando ao imposto de renda, Alberto, isso eu estou falando imposto de renda pós-mortem, né? Depois, para fazer essa visualização, essa estruturação pós-mortem. Mas a gente tem que pensar antes também. Travou? Está travando um pouquinho de novo. Já volto. Você me ouve? Agora caiu o som. Você está conseguindo me ouvir, professor? Eu consigo lhe ver, mas não estou lhe ouvindo, eu acho. Você está sem som. Vamos tentar sair e voltar. Não, você está sem som. Tente sair e voltar para ver se a gente consegue restabelecer a conexão. Você não está ouvindo? Segura aí, pessoal. Voltou. Voltou com o som. Tá bom. Pronto. Show de bola. Continuando então aí. Vamos lá, vamos voltar aqui em questão do imposto de renda fazendo um planejamento sobre holdings, né? Na questão do planejamento sobre holdings. Tem que olhar em relação, quando você estiver constituindo uma holding, você tem que olhar algumas coisas, algumas questões do patrimônio para fazer essa estruturação. Primeiro, o patrimônio da pessoa, onde ele investe, recebe alguma renda, vender imóveis. Então, muita gente aconselha a fazer a tal holding patrimonial, até como objeto de planejamento acessório, porque você tem, se vive de renda, de aluguéis, você tem uma diminuição do valor da tributação de rendas em relação à pessoa física. Perfeito. Ok, bacana. Você pode, dependendo da faixa, cair de 27,5% para em torno de 15%, mais um pouquinho aí de CSL, PIS, COFINS, mas então fica mais baixo do que a pessoa física, com certeza. Agora,
o problema é, se você for vender esse imóvel que você colocou Em na nome da sociedade, empresa. em nome da empresa, aqueles benefícios que eu falei agora há pouco da pessoa física, de redução do imposto de ganho de capital a cada ano que esse imóvel fica no patrimônio dela, na pessoa jurídica você não tem. Pior, você tem pior. Você tem o chamado valor contábil do imóvel, quando você lança na pessoa jurídica, que se esse imóvel for, por exemplo, alugado, ele vai para uma conta chamada ativo imobilizado, questão de contabilidade, mas ele vai para uma conta, uma classificação patrimonial da empresa, que ele passa a sofrer depreciação contábil, que é cerca de, para imóvel, 4% ao ano. Ou seja, na pessoa física, você tem benefício de pagamento ele de vai ganho de capital. aumentar. E na pessoa jurídica, vai aumentar esse ganho de capital. Então, isso você tem que conversar também, já alertar e fazer a conta junto com o cliente para saber se efetivamente vale a pena colocar. Se valer, também tem outras questões que passam por isso. Se valer, o imóvel que ela habita, o que ela reside dela própria, talvez não seja interessante passar para uma integralização de sociedade holding, porque ele tem uma proteção diferenciada extra jurídica, quer dizer, extra jurídica não, extra sucessória, extra tributária, que é a proteção do bem de família. Então você tem que conversar, porque é esse bem, se der tudo errado, esse bem pelo menos vai estar lá resguardado, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha dito que bens de pessoa jurídica, se for destinado à moradia, também tem a proteção do bem de família, mas isso a gente tem que trabalhar toda uma argumentação, e é custo, é gasto de honorários, advogados, de processo, enfim, que a gente precisa evitar na hora de uma estruturação. Então, voltando. Então, se a pessoa pretende fazer um giro de bens, quer dizer, ficar um pouco de locação, vender, comprar, locação, vender, comprar, talvez a sociedade, por conta da tributação do imposto de renda sobre ganho de capital, não seja a melhor saída, a melhor solução. Tem a questão também do ITBI. Do ITBI, quando você integraliza, quando você passa esse imóvel para a integralização da sociedade que você vai constituir. Quer dizer, você pega o seu bem, seus imóveis, e passa para a sociedade. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o ITBI não vai incidir só se essa sociedade tiver um faturamento acima de 50% não relacionada a aluguéis. Ou seja, se eu for só abrir uma holding patrimonial para movimentar meus aluguéis, eu, além de ter todas essas questões da depreciação do imóvel que for destinado a aluguel, eu vou ter que pagar também de 2%, 3%, dependendo. Teresina está quanto ITBI, Alberto? Eu não sei lhe informar, professor, agora. Não sei lhe informar. Deve ser de 2% a 3%. Não varia muito disso aí, não. Aqui no Rio de Janeiro está 3%. Então, você tem que também pagar o ITBI se for só uma holding patrimonial pura. Agora, se for uma holding de cotas de participação, ou seja, que a pessoa tenha outro empreendimento e esse empreendimento traga para ela frutos, dividendos, que fique acima dos 50% de imóvel locação, aí tudo bem. Aí você vai ter uma holding com duas atividades e que a tributação para a integração do ITBI não vai incidir. Então, professor... eu estava vendo aqui, professor, aqui no Piauí, aqui em Teresina, 2%. É uma alíquota relativamente baixa, né? Aqui no Rio são 3%. ITBI é uma tributação baixa mesmo. Então, você tem uma série de informações, de variáveis que se tem quando dá de um planejamento para fim de sucessão, para a constituição de holdings, para saber o que a família quer fazer ou não com aqueles imóveis que estão na holdings. Enfim, é uma série de variáveis que tem que ser levada em conta para saber se efetivamente há ou não um benefício tributário, ou se não tiver, que o cliente tenha ciência disso e que ele saiba, não, o que eu quero realmente é fugir da possibilidade de um juiz vir a administrar os meus bens após a minha morte. Quero fugir de qualquer maneira de inventário e de
enfim, de inventário até inventário extrajudicial O judicial mesmo. de um gap, de um período em que os herdeiros fiquem sem acesso aos bens enquanto não acontecer todo o inventário. E lembrando que inventário, e aí também é importante falar para quem não é advogado, o inventário, a última coisa que presta o inventário é para fazer, o último interesse do inventário é passar bens para herdeiros. Primeiro é pagar credores, depois o Estado, aí depois sim sobrar que vai ser para os herdeiros. Ou seja, se você puder evitar isso, se for possível evitar isso em vida, aí continha, vale a pena, bacana, não quero isso. A gente pode decidir, tomar uma decisão junto com o cliente acerca de qual estrutura vai ser realizada. Daniel, agora legal que você falou, porque então tem que ser feito duas perguntas básicas. A primeira premissa é: o planejamento sucessório tem que ser personalizado. Não tem aquele negócio de fórmula pronta, eu fiz para essa empresa, eu fiz para esse meu parente, vamos fazer do mesmo jeito. Não. Tem que ser personalizado, na ponta do lápis, inclusive, para saber o que é que eu vou ganhar de um lado, o que é que eu vou perder do outro, se compensa ou não tomar determinada medida, vai depender da situação estratégica realmente, não só do ponto de vista jurídico, mas contábil, financeiro mesmo, né, professor? Exato. E aí vem a pergunta: qual é o objetivo maior de se fazer esse planejamento sucessório? Em cima da resposta, foi inclusive isso que nós tratamos ontem, né? Eu toquei nesse assunto com o pessoal lá da Estúdio Corporate também sobre isso aí. Vem cá, você quer fazer um planejamento sucessório, beleza, qual é o seu objetivo? Não, eu quero pagar menos tributo, beleza, é uma saída. Não, eu quero evitar briga na família. Ok, vamos fazer um diagnóstico como é que está hoje a família. Não, eu quero me livrar do patrimônio, eu quero curtir a vida. Já é uma outra estratégia. Então, para cada objetivo, uma estratégia, né, professor? E aí vem bem aqui a pergunta aqui da Rose. Você está conseguindo me ouvir? Parece que caiu de novo. O sinal hoje tá bom aqui hoje o negócio. Já caiu o som de novo, professor. Você não consegue me ouvir? É isso mesmo, pessoal. Acontece. Vamos tentar fazer aquela saída estratégica. É assim mesmo, pessoal. Live é isso, mas eu acho que está compensando, inclusive, esse probleminha está compensando com a quantidade de informação, o volume de informações que nós estamos tendo aqui do professor Daniel. Voltamos, beleza. Então vamos lá, nós temos aqui 12 minutos, dá para a gente abordar bem aqui dois assuntos. O primeiro foi uma consideração que a Rose Venceslau fez aqui. A holding para dividir os imóveis para os filhos, vale a pena? Não tem uma resposta fechada para isso, tem? Professor, vou falar um pouquinho, professora Rose, também grande professora de Direito de Sucessões aqui do Rio de Janeiro. Olha aí, que legal. Pessoa, assim, bastante autoridade no tema. Gerando reflexão, né? Lançou recentemente um livro, vou até fazer propaganda, junto com o professor Gustavo vamos lá. Legal. Gustavo Pepedino, Rose, Ana Luísa Maia Nevares, fazendo aqui uma propaganda para a Rose. Show de bola. Excelente livro, estou lendo, está marcado ali com lápis, inclusive, porque eu estou lendo, que eu gosto de prestigiar, aprender com os nossos colegas. Vai ser em breve acionado usando o seu nome, viu, professor? Depende. Holding para dividir os imóveis para os filhos. Depende. Primeiro, em relação à questão tributária, passa toda aquela questão. O que se quer fazer com o imóvel? Quer vender os imóveis? Quer alugar os imóveis? Esses imóveis vão ficar bastante tempo com os filhos? Para saber se realmente vale a pena fazer uma tributação de alocação, uma tributação para ganho de capital da pessoa física, ou falhou de novo? Não, pode continuar. O áudio está chegando. Agora caiu de vez. Caiu de vez agora, professor.
Ó, professora Rosa, ele disse que não quer responder sua pergunta não, viu? Brincadeira, brincadeira. Vamos lá, vamos tentar resolver aqui esse impasse aqui. Espero que seja a última queda da nossa transmissão, porque nós só temos 10 minutos para fazer essa última consideração. Professor, mande aí de novo o convite aí. Daniel. Vamos lá, professor Daniel. Pessoal, agradeço aí, vocês continuam firmes e fortes aí na nossa conexão, mas vamos lá, a professora Rosa está querendo saber. É. Suspense para a próxima live, tá bom? Isso. Vamos lá. E aí, então, se você tem que primeiro saber o que é melhor, o que eles querem fazer, para saber se é melhor a tributação do imposto de renda na pessoa física ou na pessoa jurídica. E quando você transfere, por exemplo, 4 imóveis para uma sociedade, o imóvel vai ser uma universalidade, os imóveis formarão universalidade do patrimônio daquela sociedade. Não consegue fazer uma divisão. Esse imóvel para tal filho, para tal filho, para tal filho, salvo se você fizer uma liquidação da sociedade e dentro da sociedade você destine na liquidação dela um imóvel para cada filho. Em termos tributários, vai ser uma questão só de calcular por quanto vai sair cada bem para cada filho, e aí você vai saber o ganho de capital para cada imóvel para saber se vale a pena ou não pagar. Assim, fazer isso dentro de uma holding tem muito mais o interesse muito mais tributário, é só você deixar que os filhos tenham a pós-mortem, só que liquidar as cotas, né? Só que fazer não a liquidação, mas fazer a transferência das cotas e a tributação das cotas, e aí eles seguem com os imóveis, podendo vender, fazer o que quiser depois de falecido. Em relação ainda à questão de colocar imóveis em holding, chamar os filhos para compor, eu queria falar só uma questão sobre TD. A base de cálculo dessas cotas varia de estado para estado. Vou dizer por quê. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as cotas do ITD, o ITD sobre as cotas que vão ser transferidas pela família, né, pela pessoa que faleceu, tem como base de cálculo o valor patrimonial. Então, o valor patrimonial vai ser apurado pelo valor que está escriturado, que está lançado valor histórico, na contabilidade. Né? O histórico, vai ser o valor histórico do imóvel. Então, aqui no Rio de Janeiro, você tem isso aqui. Agora, por exemplo, tem outros estados que pede para fazer a avaliação dos próprios imóveis e joga o valor das cotas lá em cima. Então, pessoal, isso realmente... Quer fazer pelo valor negocial, né? Inclusive, tem essa discussão em alguns casos, inclusive em relação também ao ITBI, né, professor? Tem. Não, tem ITBI aqui no Rio de Janeiro, com certeza. ITBI não quer nem saber qual é o valor que está declarado. Vai ter o valor aqui no Rio de Janeiro, no município de Janeiro, tem uma tabela própria do ITBI, que você pode botar o valor que quiser, só se for maior o valor declarado, que eles vão tributar o seu valor. Se for menor, tem a tabela. Pois é. Isso, inclusive, deve ter um questionamento grande aí. Eu não vou lhe colocar nessa saia justa, não, viu, professor? Já teve. Hoje não tem mais, não. Mas deixa eu falar sobre São Paulo, por exemplo, questão do valor do imóvel em São Paulo para entender. Aqui no Rio de Janeiro, para o ITD do imóvel, o Estado ele usa o valor, inclusive a tabela do município do Rio de Janeiro, que é do ITBI, então é um valor lá em cima, não tem como fugir. Agora, em São Paulo, a lei de São Paulo do ITD, ele falou do valor venal do IPTU. E o valor venal do IPTU é muito mais baixo que o valor de mercado. Isso lá em São Paulo, até hoje, chovem ações, brigas judiciais para justamente impugnar o valor lançado pela Fazenda dos Imóveis e colocar o valor lá embaixo para tributar o ITD. Pessoal, isso enfim, uma série de variantes, uma série de variáveis que a gente tem que tratar para olhar realmente qual é a melhor forma de tributação
do ITD. Bom, estou vendo aqui que tem a professora Ana Luísa Nevaz, que também é grande professora, coautora do livro que acabei de mostrar, e que ela, basicamente, nos encorajou, nós, pessoas de sessões, a estudar tributário, porque ela tem um artigo, Vista Pensar, que é sobre tributação em sucessão internacional. Perfeito. Foi a referência que você fez no começo, né, professor? Isso, ela está Você fez uma referência justamente. Aí o professor caiu de novo. Eu tenho a impressão que é o sinal, professor, da internet. É o sinal da internet. Você deve estar usando. Vamos lá. Professora, deixa eu lhe dizer antes que o professor volte. Essa aula vai, essa live vai ficar salva, tá certo? Nesse canal que está em destaque aqui. Tá bom? Para todos vocês que acompanharam, que pegaram no final, e que querem ver o que foi discutido realmente, é só entrar aí, ó, youtube.com/user/Alberto Monteiro, que no final da semana eu vou subir essa live aqui. Não só essa, mas todas as lives que nós realizamos ao longo da semana, ok, professor? Ok. Então fechando, tem o pessoal perguntando aqui sobre depreciação do ganho de capital, né, na pessoa jurídica. Nós temos aqui 3 minutos, mas eu acho que como é a última live, se for o caso, se o pessoal topar, nós dois saímos aqui ao mesmo tempo, eu começo a transmissão de novo e a gente pode dar uma estendidazinha de uns 15 minutos. O que é que você acha? Acho bacana, essa questão de depreciação da pessoa jurídica é uma questão importante. Pois vamos lá, a pedidos. Então nós vamos sair os dois aqui e aí eu volto ao vivo novamente e a gente ganha mais uma sobrevida aí, tá bom? Tá bom. Valeu, até já. Muito bem, esperando agora o pessoal voltar, ganhamos aqui um bônus. Vamos ficar mais um tempinho aqui no ar, esperando o pessoal voltar. A professora Daniela já foi a primeira já a entrar. Fico muito honrado com a sua presença, que virou uma amizade, meu amigo. Muito obrigado, viu? Vamos lá, esperar o pessoal voltar aqui agora. Eu estava dizendo que agora nós ganhamos um bônus. Parece aqueles bônus, né? Você compra um curso, aí vem um bônus, aqui tem um bônus e tal, né? Ganhamos uma sobrevida, professor, mas não podemos deixar de atender aqui ao pedido aqui, né? Só essa questão aqui da depreciação, que realmente é um problema que eu tive semana retrasada no escritório, tá? Legal. O cliente veio justamente, ela fez um planejamento, uma holding patrimonial há 20 anos, né? E ela trouxe esse problema pau da vida, porque ia pagar centenas de milhares de reais de ganho de capital. E esse é um problema que realmente depreciação. Na pessoa jurídica, independentemente do regime tributário, se é lucro real, presumido ou simples nacional, quando eu passo a alugar imóvel, ele entra numa classificação de subinvestimento da sociedade e ele passa a ser como, por exemplo, um computador, uma geladeira, qualquer bem da sociedade. E isso, na contabilidade, passa a ter uma depreciação de cerca de 4% ao ano, que é a CPC, né, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele indica que é de 4% ao ano. Então, entra lá na sua contabilidade, imóvel que você comprou por 100 mil reais, a cada ano vai perdendo 4 mil reais. Acontece que hoje ela foi vender, o imóvel estava valendo 20 mil reais contabilmente, e foi vender por 1 milhão, você está tendo praticamente 1 milhão de ganho de capital. Então, ou seja, enquanto na pessoa física você tem aquele benefício, os 3,5%, mais, é uma fórmula que chega a mais ou menos 3,5% por ano de redução do tributo, na pessoa jurídica você tem um aumento desse ganho de capital. Se você não alugar, se esse imóvel ficar só no seu estoque, você não aluga, você só estoca o imóvel, não aluga. Ou você mora no próprio imóvel, de repente, né? Isso, mora no próprio imóvel, de repente. Aqui não. Aqui a tributação não vai ser depreciada. Aqui o imóvel não vai ser depreciado e o bem
ele vai ser vendido com uma tributação, inclusive menor, tá? Porque a tributação vai ser como se fosse um ativo circulante da sociedade, se fosse um objeto social da sociedade, que é comprar e vender imóvel. Então, você deixou o imóvel parado, quando você for vender, aí a tributação é até mais baixa do que 15% da pessoa física. Vai ser de 6,93%, quase 7%, porque seria um objeto da sociedade. Agora, se colocou para alugar o imóvel, esse imóvel passa a ter uma outra classificação que sofre depreciação e o imposto do ganho de capital, perdão, gente, vai ser bem maior. Tá? Olha aí a importância de novamente analisar o caso concreto, né, professor? Porque realmente não tem resposta fechada para uma situação de planejamento sucessório, principalmente o que envolve tributos. E se envolve tributo, envolve números, se envolve número, tem que ser feito o cálculo e botado na ponta do lápis, cada situação específica. Eu espero que tenha sido respondido sua indagação, professora. E já fica também o convite aqui, tá certo? Já fica o convite aqui para que você... como eu falei para o professor Daniel, nós vamos acionar esses colegas, advogados, juristas, estudiosos do direito, acionando a nossa rede de contatos. Porque, enfim, é um debate que, se nós ficássemos aqui, não uma semana, mas se nós ficássemos um mês fazendo live, estava dizendo, Daniel, que se nós ficássemos um mês fazendo live todo dia, ainda seria pouco tempo para abordar tudo que envolve o planejamento sucessório e seus reflexos. Se a gente ficasse só no tributário, já não seria tempo suficiente, né? Imagine os vários outros aspectos que estão envolvidos aí, né? Tá ótimo, foi uma alegria aí. Obrigado, professor Alberto, doutor Alberto aí de Piauí. Foi uma alegria falar aí com Piauí, da onde vem minha família. Lá de Floriano, a satisfação é toda nossa, cara. É uma alegria. Quero estar aí com vocês novamente presente. E dizer que esse é um assunto super complexo, enfim, que tentei aqui buscar numa live apresentar algumas questões, mas é assunto para um curso maior, enfim, dizer que é uma alegria sempre dividir aí com todos vocês essas questões sobre planejamento sucessório. É um assunto que eu gosto muito. Eu agora vou falar igual a Daniela, né, professora? Rapaz, entre colega não tem essa formalidade, não. A gente não precisa dessa formalidade, eu vou chamar de Daniel mesmo. Então, claro. Daniel, foi muito legal, cara, essa nossa conversa, esse nosso encontro. Eu fico feliz em, de qualquer forma, ter relembrado, né, ter resgatado um pouco das suas origens também, porque isso é uma coisa que nós valorizamos muito realmente, esses laços, essa nossa origem, né? Então foi muito, muito, muito legal essa conversa toda. E eu já disse em algumas ocasiões, esse bate-papo, essas lives, essa série de lives, ela surgiu de uma forma totalmente desinteressada. Assim, surgiu mesmo realmente como uma forma de se manter ativo, de manter a mente funcionando, os estudos, os debates sendo levantados durante esse período em que nós estamos mais reclusos realmente, né? Nós estamos mais mergulhados em alguns questionamentos. E foi muito boa a forma, a receptividade que nós tivemos dos colegas que foram convidados, inclusive alguns foram convidados e disseram: Alberto, não tenho como participar nesse momento, mas se tiver um próximo, pode contar comigo e tal. Então, fica lançada essa semente. Eu acho que agora vai ser o tempo de nós refletirmos e estudarmos um pouco sobre tudo que foi discutido ao longo dessa primeira semana de planejamento sucessório. Tem muita coisa legal que foi falado. Para o pessoal que perguntou, vai ficar salvo em algum lugar? Vai ficar salvo, sim. Eu lancei um desafio que, se nós chegássemos a 100 inscritos no nosso canal, as lives ficariam salvas, desde que, lógico, as pessoas com quem nós conversamos autorizassem essa publicação. Então, hoje nós temos 265 inscritos, então, promessa feita, promessa a ser cumprida, as lives serão disponibilizadas aqui. E, como eu falei, fica lançada uma semente para uma próxima semana de planejamento sucessório. Se for o caso, se não passar tão rápido essa questão dessa pandemia, se prolongar um pouco mais, será feito de forma online,
né, de uma forma, lógico, agora um pouco mais estruturada, mais organizada, inclusive, se possível, com compartilhamento de conteúdo, de material complementar, né? Mas assim, professor, fica o convite para você, assim que tiver disponibilidade de agenda e que nós estivermos voltados à nossa vida normal, você se fazer presente fisicamente aqui ao estado, que é o seu berço também. Claro, claro. E quem sabe nós fazermos aqui um grande evento com a sua presença, com a presença da professora Daniele, que foi o nosso elo de ligação, né, para que essa live de hoje fosse viabilizada. E aproveito para agradecer aqui ao Matheus Braga, que foi o nosso primeiro participante, professor José Rubens Hernandes, que tem participado também de todas as lives, foi o nosso segundo convidado. Agradecer aqui a professora Daniele novamente, que foi a terceira convidada da nossa semana. Agradecer ao professor Dr. Cícero Rocha, um colega querido aqui do Ceará, um estado que está passando por uma situação realmente muito delicada ao lado de Amazonas. Ceará e São Paulo são os que estão realmente sofrendo mais com essa pandemia, e fica o nosso abraço, a nossa solidariedade aos colegas cearenses. Agradecer, e ela estava aqui presente também, a doutora Simone Baguins, que é fera de holdings familiares, fera nesse assunto, foi a nossa quinta convidada. Ontem nós tivemos o Maurício Ferreira e o Kazan Nassif, que são responsáveis pelo estúdio, Grupo Estúdio e o Estúdio Corporate. E hoje fica essa cereja do bolo com essa verdadeira... isso foi uma aula, não foi um bate-papo, professor. Isso foi uma aula sobre os aspectos tributários do planejamento sucessório. Então, novamente gostaria de agradecer sua gentileza, sua disponibilidade. Saiba que aqui você tem um amigo aqui no seu estado, tem um colega, um parceiro que está à sua disposição, tá certo? E fica aberto aí para você fazer suas considerações finais também, professor. Agradecer aí a presença, a audiência dos amigos, professores, alunos, todos que estiveram, colegas, advogados, pessoas também, clientes aí que venham buscar uma informação a respeito desse assunto tão complexo, e dizer que, enfim, foi uma grande alegria reencontrar aí um co-cidadão do Piauí. É sempre muito bom falar com todos vocês e dizer que foi um barato. Parabéns pela iniciativa, e aí está o sucesso das outras lives, demonstra bem que foi uma bela iniciativa. Obrigado a todos. Muito obrigado, professor. Que esteja surgindo aqui uma bela amizade, tá certo? Com certeza, já está. Professor, forte abraço. A gente se encontra aí, tá bom? Tá ok, um abraço. Abração.